Oi, meu nome é Matheus. Meu nome é Augusto. E o meu é Thales. Informática Eletro 1. Se tudo estiver funcionando corretamente, o sistema operacional é carregado do HD para a memória RAM, para que então entre em execução e permita a interação do usuário com os programas e os aplicativos. Geralmente, toda tarefa que é realizada no computador envolve dados. Todos os dados que precisam ser processados pelo processador precisam estar na memória. Estando na memória, esses dados são transferidos para o processador através de conexões chamadas de barramentos de dados. Além do barramento de dados, outros dois barramentos são importantes. O barramento de endereços, responsável por designar a ordem ou o destino dos dados, e o barramento de controle, usado para controlar o acesso e uso dos barramentos de dados e endereços. O processador, juntamente com suas unidades, organiza, interpreta e executa as instruções. Essas unidades informam a ele quais dados trazer, quais operações executar e o que fazer com o resultado dessas operações. Os computadores possuem diversos componentes que, trabalhando em conjunto, permitem seu funcionamento. Alguns desses componentes são a placa-mãe, o processador, a memória RAM, o disco rígido e a fonte. Quando ligamos o PC, a fonte fornece energia para a placa-mãe. Nesse momento, ela inicia um sistema chamado BIOS. Esse sistema executa um conjunto de testes, conhecido como POST, para verificar se os componentes estão funcionando de maneira correta. Ligou! Puta vida! E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros, mas... Esse controle está contra o peito e no apagão. O processador é um chip responsável por execução de cálculos, aceleração e endereçamento. É ele quem toma todas as decisões lógicas. O processador é como se fosse o cérebro do computador. Ele possui um socket que é a conexão física com a placa-mãe. E é por ali que acontece a transmissão de energia para o processador. O núcleo é o que define o número de tarefas que o computador consegue realizar ao mesmo tempo, com o chamado clock, que define a frequência com que o processador consegue executar as tarefas. O processador também possui uma memória chamada cache. É ali que são armazenados os dados mais usados e que serão processados. A memória RAM guarda os dados temporariamente para que o processador acesse as informações importantes com rapidez. A memória RAM, diferente do disco rígido, ela não armazena informações permanentemente, ou seja, ao desligar o PC, todo o conteúdo guardado na memória RAM será apagado. A sigla RAM quer dizer memória de acesso aleatório. Quanto maior a quantidade de memória RAM, mais arquivos e programas poderão ser abertos. Teclado. O teclado é utilizado para a entrada de caracteres que são interpretados no programa e executados no computador. A impressora. Dispositivo de saída utilizado para a emissão de listagens de dados ou fontes de programas. As impressoras são classificadas quanto à forma de comunicação, como seriais ou paralelas, e a tecnologia da impressão pode ser laser, jato de tinta, entre outras. É através dela que os dados são fixados no papel. É sem dúvida a mais importante saída de dados. Existem vários tipos de impressoras, tanto de baixa velocidade como de alta velocidade. Algumas possuem definição melhor que a outra, umas imprimem em preto e branco e outras em colorido. Mouse. O mouse é um dispositivo de entrada do computador com botões de controle, geralmente 2 ou 3. É movido com a mão sobre uma superfície plana. Possui um cursor que se movimenta pela tela do computador, acompanhando o movimento da mão do usuário. Monitores de vídeo. É onde são mostradas as informações, permitindo a comunicação direta do usuário com o sistema do computador.